estamos fazendo uma operação entre estados, ok? Não é interna, entre estados, com destino a consumidor final. O que significa isso? Que a cadeia vai parar, vai encerrar, ok? Eu vou ler o artigo com vocês com muita calma, porque do artigo nós vamos tirar aquela interpretação ali. Então, quem puder, por favor, acompanhe o artigo comigo. Vocês já vão ter isso anotado. Eu acho que é mais fácil vocês interpretarem pelo artigo, porque ele acaba virando instrumento de consulta depois. Constituição ou CPI? Constituição. Está escrito... Ah, o bacana que eu não coloquei o artigo. É isso que eu tô pensando. Isso, não tem problema. Abre aí artigo 155, parágrafo 2º. Não, é o de cima é o de cima, ué. 155, parágrafo 2º. Inciso 7º. 7º é o V e 2 izinho. Não, filho. Vamos lá, né? Parágrafo 2º, inciso 7º. As alíneas... não, inciso 7º, inciso 8º. No 8º, a linha A e B. Gente, aqui, ó, vou escrever. Não, professora, eu só repeti 155, parágrafo 2º. Não, escreve depois no meu nome. Você tá pegando aí? 155, 7 e 8. parágrafo 2º, 7º e 8º. 8º A. É da Constituição, né? Todos da Constituição. Vou fazer uma ultrapassagem. Podemos ler, gente? Por favor, abra a Constituição para vocês acompanharem. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, exatamente o que a gente está vendo, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. O que eu estou falando aqui, gente? Eu vou até apagar essa parte primeiro aqui do quadro. Eles que já tiraram foto, não já? Nesse trechinho? Então, o que eu estou falando? Estou fazendo uma operação interestadual com pessoas que estão, então, em estados diferentes. E aí eu faço uma ressalva ali nesse primeiro inciso. Uma parte vai ficar para o estado de origem e a outra parte vai ficar para o estado de destino. Ok? Então, vamos ver qual que é a parte de cada um aqui, ó. Pagar para não confundir. Então, vamos lá. Suponhamos que Minas Gerais está vendendo algo para o Rio de Janeiro. Lembrando sempre, no Rio de Janeiro tem que ter o consumidor final, que é operações interestaduais com destino ao consumidor final. Vamos voltar no texto do artigo. Vou colocar aqui só para ilustrar que a alíquota interna de Minas Gerais é 17%, que a alíquota do Rio é 18%. Isso aqui é o que, gente? Alíquota interna. Porque a externa é 12. Então, a alíquota interna, 17 e 18. Na prova, eu vou dar esses dados só. Vou falar, saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, suponhamos que a interna de Minas seja tanto, a interna do Rio seja tanto. E a partir daí, a gente tem que fazer todo o cálculo. Então, vamos lá com calma. Lê de novo. Nas operações de prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. O que significa isso? Para Minas Gerais, adotará-se a alíquota interestadual. Qual que é a interestadual? 12%. E para o Rio de Janeiro, é o final do dispositivo. Vou até pôr mais para baixo, porque a gente tem que preencher aqui no meio depois. O que acontece com o estado de destino? Rio de Janeiro? A diferença entre a alíquota interna do destinatário e a interestadual. Quanto que é a interna do destinatário? 18 menos 12, 6%. Até aqui, ok? Então, 12 para Minas Gerais, o estado de origem, e 6, que é a diferença da alíquota interna menos a interestadual. 6 para o Rio de Janeiro. Agora a gente tem que saber quem vai pagar. Esse aqui é tranquilo, porque está pagando a saída, é a regra geral. Então é na saída mesmo, ok? Para o estado de origem, Minas Gerais, e vai ser pago por quem? Por quem está vendendo. Então, pelo vendedor. Esse vendedor também pode ser chamado de adquirente. Ó, mentira. Remetente. Isso, queria ver se vocês estavam atentos. O pessoal de casa dá aquela acordada também.
Pessoal de casa. Não, eu dando aula quando tá sendo gravado, eu fico assim, boa noite pros telealunos, os meninos, não, pessoas separadas. Também chamado então de remetente, ok? Gente, e agora quem vai pagar esses 6%? É o que vai falar o próximo inciso. Olhem comigo aí. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Então, pode ser pelo destinatário, quando este for contribuinte do ICMS. É destinatário que paga? Está escrito na Constituição. O destinatário vai pagar quando ele for contribuinte do ICMS. E será a cargo do remetente quando o destinatário não for contribuinte. Agora nós vamos entender isso aqui. Gente, vamos lá. Então, eu pago 12% na saída pelo vendedor remetente para o estado de origem, Minas Gerais. Alíquota interestadual. Para o Rio de Janeiro, eu pago a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. E quem vai pagar? O destinatário, se ele for contribuinte do ICMS. Gente, por que o destinatário, se for contribuinte do ICMS? O ICMS não é um imposto não cumulativo, que tem um aproveitamento de créditos e débitos. Se, vamos pôr aqui que está vendendo o José para o João. Se o João é contribuinte do ICMS, vocês concordam comigo que se ele pagar aqui, depois ele pode usar isso de crédito em qualquer outra operação? Eu ensinei para vocês quando ele tem crédito, ele pode usar no prazo de 5 anos e tal. Sim. Então é por isso que se o destinatário for contribuinte do ICMS, é ele que paga esses 6%. Agora, se o destinatário, se João não for contribuinte, quem vai pagar? O remetente, porque o remetente certamente é contribuinte e em algum momento ele vai poder usar o quê? O crédito dessa operação. Então, essa que é a lógica. Se o João é contribuinte do ICMS, ele mesmo paga 6%. Então, lá, destinatário se for contribuinte. Agora, se o João não for contribuinte, quem vai pagar? O próprio José. Aí o José paga 12% para Minas e 6% para o Rio de Janeiro. Então, o que a questão vai dar para vocês? A questão vai contar um casinho, vai virar e falar assim, eu até acho que eu vou mudar, porque ela está escrito Minas Gerais e Rio de Janeiro, eu vou outro estado, mas eu não vou mudar a alíquota de 12, olha, eu já estou avisando, não vai ser de 7 aqui. Porque podia ser de 7, não podia? Podia. Se fosse Minas Gerais para Bahia, mudava a questão toda, isso aqui vira outro Vira estado. monstro. Oi? Vira monstro. Não, gente, isso aqui vira 7, o 12 vira 7, só isso, não tem monstro nenhum. Agora, o que acontece? Aí eu vou escrever na questão quais dados. Vou falar fulano, você vai vender para fulano. Vou falar fulano é consumidor final. E aí eu vou pôr embaixo assim, letra A. Se João, suponha que João é contribuinte do ICMS. Aí você vai falar 12%, 6% pago pelo próprio João. Aí eu coloco na letra B. E se João não for contribuinte do ICMS? 12% para Minas Gerais e 6% pago pelo remetente também, porque ele não é contribuinte. Entenderam, gente? Vocês entenderam a lógica da questão? Então essa é a resposta. Essa é a resposta. Observação. Vou dar as alíquotas internas de todos os estados envolvidos. A gente usou a de Minas? A gente usou a de Só a do Rio. destinatário. Agora, detalhe importantíssimo. Não decorem a questão assim. Simplesmente, vou decorar 18 menos 12, 18 menos 12. Porque eu vou jogar 19, jogar 25. Então, porque foi isso que aconteceu esse mês passado. Eu passei exatamente isso no quadro. Falei, é essa questão que vai cair na prova, questão aberta da prova. E eu coloco ainda só as lacunas para vocês preencherem. Certo? 12% e tal. Mudei. Oi? Esses são exemplos hipotéticos. Se eu vou ficar usando as alíquotas aqui, vocês vão viajar. Conta quebrada e tal. Então eu vou e coloco isso só fazendo uma exposição. Aí os alunos foram respondendo com o exemplo que eu tenho em sala. Que benção. Entendeu? Tipo, decoraram o valor mesmo. Não é pra decorar o valor, é pra decorar. Só ali a resposta ali, né? O valor. Pois é. No caso ali, a professora falou que não vai mudar a alíquota ali de Minas. Não vou mudar. Não vou mudar a operação pra ser 7%. Isso não. Tá. Tem alguma possibilidade da interna ser menor do que a
Olha lá, ó. Vamos lá voltar? Fixados pelo próprio Estado não poderão ser Menor que por o causa mesmo. disso. Olha como é que é mágico, viu? Tudo indo, tudo se interliga. Tudo se interliga. Gente, resumo então, olha o que eu fiz. A alíquota interestadual vai ser paga para quem? Para o estado de origem, a cargo do vendedor, prestador de serviço. Isso que chama de FAO, nada mais nada é que diferencial de alíquota. O que é diferencial de alíquota? A interna menos a interestadual. Então, o DIFAL, que é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que vai ser pago aqui no caso para o Rio de Janeiro, vai ser pago para quem? Para o estado de destino, Rio de Janeiro. O destinatário vai pagar quando for contribuinte do ICMS e o remetente vai pagar quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. A diferença entre a alíquota interna e... A interestadual, lá, os 18 menos 12, Ah, que dá tá. 6. Chama DIFAL, diferencial de alíquota. Não, joia. Joia. Gente, alguma dúvida disso aqui? Na hora da prova, quem sabe? Vocês entenderam? Isso aí é de 265. Pessoal,